O nosso centroavante Pedro pode ser titular já no domingo contra o Grêmio pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A volta de Danilo ficando à disposição do técnico Felipe Luiz, tudo vai depender de hoje e amanhã. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Danilo, né, que já ficou de fora aí das estreias da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Falar também sobre a situação envolvendo o cria do Flamengo, que rasgou elogios ao técnico Jorge Jesus e falou sobre JJ na seleção brasileira. Falar sobre isso também com vocês. Falar sobre a situação envolvendo o jogo Flamengo e Botafogo da Paraíba. Está confirmado, vai acontecer no Almeidão em João Pessoa. CEO da SAF do Botafogo da Paraíba confirma que recusou, analisou com muito carinho as propostas, realmente recebeu, foi aí recebido as propostas, mas recusou por um motivo muito importante para esse jogo acontecer lá em João Pessoa, na Paraíba. Eu vou trazer todos os detalhes para você. E você daria mais chances ao Matheus Gonçalves para esse garoto poder realmente encaixar nesse time do técnico Felipe Luiz, para ele se tornar o reserva imediato de Georginio de Arrascaeta? Fica ligadinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. O Mengão queridão, nesse exato momento, está se reapresentando no CT do Ninho do Urubu, recebeu folga ontem, hoje retorna aos trabalhos visando o jogo contra o Grêmio, que acontece no próximo domingo na Arena do Grêmio. Por que eu venho falar sobre esse jogo aqui? Porque podemos ter o nosso centroavante Pedro como titular para essa partida contra o Grêmio agora no próximo domingo. A utilização do nosso camisa 9 por Felipe Luiz seguirá critérios físicos de controle de carga e readaptação. Após atuar por pouco mais aí de 15 minutos na partida contra o Central Córdoba na última quarta-feira pela Libertadores, a forma como o atacante será escalado nas próximas partidas dependerá da resposta realmente nos treinos e também nesse momento que ele vai entrando aí pós-jogo. Vamos dar um exemplo. Ele entrou agora contra o Central Córdoba. Felipe Luiz já fez aquela análise. Se caso ele não entre como titular contra o Grêmio, mas vai entrar ali no segundo tempo, Felipe Luiz vai fazer outra análise, aproveitar também o momento do treino, ver, e no momento certo Felipe Luiz vai aí escalar o Pedro como titular absoluto. Eu acho que já dá pra gente escalar o Pedro aí como titular. O que vocês acham? Sinceramente, deixa aí nos comentários a sua opinião. Outra situação é o zagueiro Danilo. Danilo ainda não treinou com o grupo Nação. Mesmo com essa expectativa, a volta de Danilo ficou de fora da estreia da Libertadores, da estreia do Campeonato Brasileiro. Danilo não entra em campo desde fevereiro e a programação é para Danilo voltar a treinar hoje, nessa sexta-feira, com o grupo. Mais um passo aí, realmente importante. E a volta de Danilo contra o Grêmio, agora no domingo, dependerá do treino de hoje e do treino de amanhã. Lembrando, pelas informações, o Flamengo treina nesse exato momento e amanhã fará um treino, o último treino amanhã, pela manhã no CT do Ninho do Urubu, antes da viagem para o Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, onde o Flamengo enfrenta o Grêmio pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos ver aí, Pedro titular, já é momento. Danilo, caso treine hoje e amanhã já dá para entrar em campo. Vamos ver aí como o Felipe Luiz deve fazer aí para esse jogo do Brasileirão. Se falando de Brasileirão, ainda sobre essa situação envolvendo priorizar Brasileirão, tudo e muito mais, né? O Vene Casagrande, hoje lá no SBT Esporte, ele falou o seguinte: quando o Flamengo fala em priorizar o Campeonato Brasileiro, não é que ele está deixando a Libertadores de lado, é porque estão dando um valor maior para o brasileiro agora do que nos anos anteriores. Ou seja, nos anos anteriores o Flamengo não tinha tanta, né, priorização, não dava tanto valor ao Campeonato Brasileiro. Hoje a diretoria do Flamengo também prioriza e dá esse valor ao brasileiro. Não é que vai deixar a Libertadores de lado, não é que vai deixar a Copa do Brasil de lado, e sim priorizar, valorizar, na forma mais ser bem clara que valorizar também o Campeonato Brasileiro. O que você acha sobre essas palavras do Vene? Será que é realmente isso que está acontecendo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, fala sobre um pouco de Nico de la Cruz também, porque Nico de la Cruz emplaca a sua segunda maior sequência como titular desde que chegou no Flamengo.
Faltam 3 jogos para o meio-campista igualar a sua maior sequência que teve no time entre abril e junho de 2024. De la Cruz fez 10 partidas como titular naquela, né, ocasião, que ficou aí de abril a junho de 2024. Agora, De la Cruz chegou a 7 jogos como titular e pode ter essa sequência aí, sua segunda maior sequência, na verdade, né, desde que chegou no Flamengo. Eu vou falar pra vocês que o jogador tá bem, tem que colocar pra jogar, tá bem, dá pra jogar? Vamos jogar. É pra isso, jogador é pra isso, filhão, é profissão do cara. Agora, se não tiver bem, tiver lesão, tudo bem, a gente entende. Em 2019, a turma vai falar JJ, falo sim, porque em 2019 a gente não via os jogadores ali, ó, é sequência de jogos, sequência bacana de jogos. Então, acho que tem que ir pra campo mesmo, tem que buscar realmente aí, se, né, aprimorar cada vez mais, cada vez que entra em campo. Entra em campo, 2 jogos, sai, fica 3 fora. Depois entra 1, fica 2. Aí fica complicado. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, já falando sobre esse meio de campo do Flamengo. Tô assim envolvendo o Matheus Gonçalves. Será que é momento para o Felipe Luiz dar uma sequência bacana para o nosso garoto Matheus Gonçalves? O que você acha? Eu sempre venho falando sobre o Matheus Gonçalves, que esse garoto tem um grande potencial. E pode ser um cara que pode ali realmente, né, tapar a lacuna em uma possível ausência de Arrascaeta. O que você acha? Merece ou não merece mais oportunidade nesse meio de campo do Flamengo? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Fala agora sobre a situação envolvendo a Copa do Brasil, porque o Botafogo da Paraíba confirmou que o jogo vai acontecer lá no Almeidão, em Salvador. É isso mesmo. O CEO da SAF do Botafogo da Paraíba, Alexandre Galo, confirmou que o clube recebeu propostas para vender o jogo contra o Flamengo para outras praças, mas disse que foram recusadas e que a partida será em João Pessoa. Olha só o que ele falou. Pensamos bastante sobre todas as possibilidades, mas a decisão de jogar no Almeidão é principalmente para premiar o nosso torcedor, que está nos abraçando nesse momento importante. Tenho certeza de que será uma grande festa. Flamengo e Botafogo da Paraíba, terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo acontece no mando de campo do Botafogo da Paraíba. Segundo jogo, a decisão acontece no mando de campo do Flamengo. Nesse caso, primeiro lá em João Pessoa, está confirmado aí por Alexandre Galo, que é o CEO do clube paraibano. E o segundo jogo acontece no Maracanã, que o mando de campo do nosso Mengão queridão. Vamos aí buscar esses títulos, Flamengo. Vamos erguer a cabeça, focar realmente, tá? Esquece esse negócio de poupar para jogo A, B, C. Vamos conquistar. E se no próximo jogo não tiver condições, a gente tenta substituir, a gente vai entender. Agora vamos buscar aí os títulos, que é muito importante para o nosso Mengão queridão. Bom, para a gente encerrar, deixa eu falar aqui sobre a situação do Jorge Jesus, porque cria do Flamengo, Renier Jesus, né? Parece até neto aí do JJ, Renier Jesus, Jorge Jesus. Renier Jesus, cria do nosso Mengão queridão. Em entrevista à ESPN, ele falou sobre Jorge Jesus, inclusive sobre a possibilidade do treinador português assumir a seleção brasileira. Olha só o que ele falou. O que me marca são os esporros do Mister. Ele foi o melhor treinador que eu tive, que me ajudou bastante. Sei que se for o Mister o escolhido para ser o técnico, a seleção estará em boas mãos. Disse aí Renier Jesus, cria do nosso Mengão queridão. E aí, torcedor, o que você acha? Será que o JJ realmente vai para a seleção brasileira? Bom, vamos ver, né? O negócio aí está muito bem encaminhado para que isso aconteça. Jorge Jesus na seleção brasileira. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras. O treino do Mengão acontecendo, hein? Acontecendo nesse exato momento, e logo logo eu volto com mais atualizações para você. Valeu, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.